Oi, gente. Janaína Pascoal vai ser a vice do Jair Bolsonaro? É isso que nós vamos conversar aqui hoje e também o discurso que a Janaína Pascoal deu recentemente na reunião lá do PSL, né, que oficializou a candidatura de Jair Bolsonaro à presidência. Bem, se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobini, aqui no canal a gente conversa principalmente sobre política, mas também sobre ciência e filosofia, e o canal tem uma sessão de diálogos com especialistas, e eu também, no Filosofia Popular, toda sexta-feira, discuto filmes e séries. Bem, recentemente vocês devem estar sabendo aí desse discurso da Janaína Pascoal, e tem algumas coisas interessantes para analisar. Bem, ela foi convidada a ser vice. Ela meio que deixou claro que ela ainda não aceitou, mas está considerando. E vale a pena analisar o discurso dela. Logo no começo do discurso, embora ela não use a expressão ditadura do politicamente correto, fica bem claro que é disso que ela está falando, né? Que ela está descrevendo o que ela chama de pensamento do petismo, da esquerda e tal, embora juntar PT com esquerda, quando a gente olha para as políticas econômicas, é bem questionável, mas enfim. Mas ela não está falando das políticas econômicas, né? Ela fala do pensamento único que impede o diálogo. E ela fala do pensamento único em 3 temas: aborto, sexualização precoce e legalização das drogas. Vamos falar sobre cada um deles separadamente. Basicamente, ela critica o pensamento único a favor do aborto, que trata o aborto como um direito, porque isso seria uma violência com relação a jovens mulheres. Eu não entendi direito por que seria violência, porque ninguém é obrigado a abortar, nem aqueles que defendem o direito ao aborto estão dizendo que as mulheres devem abortar. E sim, se a mulher estiver convencida que quer abortar, que isso esteja disponível a ela. Bem, não é um incentivo ao aborto. Enfim, mas ficou estranho o que ela disse aí. Ficou parecendo que ela estava sugerindo que o discurso único incentiva o aborto. Não deve ser isso que ela quis dizer, mas enfim, ficou um pouco confuso. Depois ela fala sobre a questão da legalização de drogas como se também houvesse uma imposição. Aí a minha pergunta para ela seria que se ela acha que a atual medida do Brasil de ter uma enorme população carcerária, sendo boa parte dela usuários de drogas, que se isso é uma boa ideia. De pessoas de pequenos crimes e também por uso de drogas, nós devemos encaminhar direto para a faculdade do crime, que são nossas prisões. Ou se teria alguma outra forma mais inteligente de lidar com isso. Né? Mas esse discurso que ataca esse politicamente correto, ele é um discurso eficaz. É melhor a gente ter clareza em relação a isso. Ele é um discurso eficaz porque, sem dúvida nenhuma, dentro de setores progressistas, isso não apenas no Brasil, mas no mundo todo, existe uma dificuldade para o diálogo. E aí é sempre aquela coisa da meia-verdade, né? Não é como se grupos conservadores ou extremamente conservadores estivessem dispostos a continuamente receber pessoas trazendo dados e, enfim, estudos que favorecem ou fortalecem uma posição progressista. Porque também há fechamento do lado deles. Mas, como existe uma predisposição de que a área acadêmica seja mais aberta, os setores acadêmicos que se tornaram mais hostis ao diálogo por assumir determinadas posições, caem numa contradição que está sendo muito bem aproveitada pela direita no mundo. Donald Trump, um dos fatores que favoreceu Donald Trump fortemente foi essa hostilidade ao politicamente correto num lado extremo. Essa dimensão mais extrema do politicamente correto. E um exemplo básico de politicamente correto indo ao lado extremo é quando as universidades americanas começaram a ter protestos e impedir que pessoas como Sam Harris, Bill Maher falassem, porque algumas pessoas se sentiam ofendidas pelo que eles diziam. Quando não tinha, enfim, era um ponto de vista, e não era nem um ponto de vista de direita, mas como não era bem aquele ponto de vista de esquerda, progressista, que aquele grupo que estava no poder na faculdade tinha, eles foram desconvidados.
E em relação a isso, a Janaína Pascoal, ela pega uma verdade, ou seja, que é um problema de setores progressistas da atualidade, um problema real, não é inventado da cabeça dela, mas aí ela injeta nessa coisa que é real, né, o exagero dela também. Porque não são todos os setores progressistas que têm essa aversão ao diálogo. É uma fração, não são todos. Mas ela dá a entender que é a maioria ou quase que a totalidade. Aí é parte da estratégia eleitoral, né? Mostrando que ela já tem alguma habilidade. Depois ela fala que o processo de impeachment foi um processo iniciado de depuração. É bom lembrar que o impeachment não aconteceu por nenhum dos malfeitos que ela gritou certa vez, mas aconteceu por causa das pedaladas fiscais que deixaram de ser crime ou não deixaram, enfim, tem todo esse debate 2 dias depois. E os prefeitos e governadores que fizeram estão todos aí, ninguém perdeu o cargo por causa disso que eu saiba. Então, se você quisesse fazer por um outro motivo, faria sentido, mas o da pedaladas fiscais é meio, enfim. Depois ela diz que ela é bem hobbesiana. Eu acho curioso ela usar esse termo e depois no final falar tanto que é contra o totalitarismo, porque Hobbes acreditava que os homens viviam num mundo de guerra uns entre os outros e que o Estado totalitário era fundamental para impedir isso. E ele defendia o Estado absolutista, e, enfim. Hobbes não é um exemplo de um democrata. Se você quer ir para os democratas do Renascimento, eu acho que você tem que pensar em Rousseau. Se você quiser um liberal, o Locke, né? Mas, enfim, Hobbes não é o que você deveria citar se você está falando tanto contra o totalitarismo, porque, enfim, não cola. Depois ela falou da falta de normas e que isso levaria à delinquência. Basicamente o que ela estava querendo dizer é que não é só a pobreza, é claro que não é, a pobreza e a falta de oportunidades é uma coisa que permite ou facilita a atração do crime organizado. Mas a maioria das pessoas pobres são pessoas honestas, trabalhadoras, isso daí ela está coberta de razão. Mas aí ela fala de que a falta de normas no lado superior, enfim, entre os poderosos, é o que levaria a um certo desespero das pessoas. Eu diria que levam a uma certa descrença da polícia, levam a descrença da política, levam a descrença com as instituições. Isso é verdade, sim. Aí ela resolve dar uma pancada ou tentar direcionar os apoiadores de Bolsonaro em um menor radicalismo. Porque ela diz que não se ganha com pensamento único, que os fãs do Bolsonaro às vezes só aceitam um único discurso, que seria o PT ao contrário. Bem, o que ela está dizendo aí, basicamente é o seguinte, de que para pensar em governabilidade, para pensar, tem que ter uma certa abertura ao diálogo. E por serem fãs do Bolsonaro e por terem essa adesão tão grande a ele, o discurso autoritário e, enfim, ruidoso e bem agressivo dos apoiadores relembra, de certa forma, mostra o que seria o PT ao contrário. Ou seja, se o PT está sendo autoritário e tal, eles estariam sendo autoritários pelo lado da direita. E ela fez uma metáfora semelhante com a coisa do Eduardo Bolsonaro, quando ele comparou ela a Ustra. Porque ela disse assim, ela se sentiu mal, não gostou, tentou entender que para ele era um elogio, mas se ela tivesse numa convenção de esquerda e fosse comparada a Lenin, também não ia gostar. Sobre Lenin, eu acho que ela deveria ler Lenin Redescoberto, do Lars Lee, porque muita gente da direita aqui do Brasil fala de Lenin como se ele fosse igualável a Stalin, e embora tenha tido atos de violência e de repressão durante a administração de Lenin, é bom lembrar que teve uma guerra civil, e é bom também conhecer os dados que o Lars Lee traz em Lenin Redescoberto. Acho que muita gente vai se surpreender. Mas enfim, depois ela fala que a fidelidade dela é ao país dela, temos que ter consciência de que temos que somar, novamente pensar na campanha e na governabilidade. E aí ela diz, se construirmos um quadradinho e aceitarmos apenas as pessoas que nós concordam totalmente com a gente nesse quadrado, enquanto os outros estão aceitando um projeto de poder, nós vamos nos dar mal. E isso não existe na República. Ou seja, você aceitar só quem está no seu quadradinho. No fundo, o que ela está falando é que... E o discurso dela é meio contraditório, porque ela fala
que não é para aceitar só quem está no quadradinho, mas que para falar a verdade, isso já no final, para falar a verdade, para unificar o país, não precisa mais do que 7 segundos. Então, o que eu entendo, se a gente tentar uma interpretação generosa dessa fala dela, seria que não deve haver, ao mesmo tempo que eles devem ser firmes nos princípios e tal que eles assumiram, e por isso não devem fazer alianças de ocasião, eles devem ter essa, digamos assim, abertura para a população. Quer dizer, a abertura seria para o seu primo, para o seu irmão que não concorda 100% com você em relação a tudo que Bolsonaro defende, mas se concorda nos aspectos gerais para ser, digamos assim, tolerante com ele. E aí ela fala das linhas mestras, que ela não entra em detalhes e que só deixa a gente, com relação a duas falas, com hipóteses em relação a uma pessoa com tendências muito conservadoras. Fala da valorização da vida, imagino que isso seja um discurso pró-vida e contra aborto. O aborto não está legalizado no Brasil, existem setores que defendem sua legalização, mas enfim, se ela acha isso uma questão muito central, talvez a valorização da vida tenha uma outra dimensão. Eu acho, por exemplo, que para mim valorização da vida envolveria descriminalização das drogas, porque você teria menos gente presa e essas vidas seriam mais protegidas, e você defender coisas como alistamento civil e coisas como dar mais oportunidades aos jovens para que eles não caiam no mundo das drogas e do tráfico de drogas. Para mim isso é valorizar a vida. Enfim. Então, valorizar a vida, enfim, tem muitas possibilidades de interpretação, e garanto que a minha não é a dela. Proteção da juventude, outra linha mestra vaga. Talvez ela esteja se referindo a coisa da sexualização precoce, uma preocupação muito grande da direita. Aí eu fico me perguntando, nós não devemos ensinar aos nossos jovens que é errado ter preconceito com homossexual? Porque eles falam tanto sobre kit gay e tal, e Bolsonaro, boa parte da fama dele foi por causa disso, mas para mim a questão central é, devemos ou não devemos ensinar os jovens e as crianças que eles não devem ter preconceito? Eu acho que nós devemos ensinar. Isso significa que vai ser estimulada uma visão de sexualidade? Primeiro que isso é uma grande tolice, porque eu não sei vocês, mas eu não escolhi ser heterossexual. Eu sabia da minha sexualidade e que eu gostava de mulher desde muito cedo. E eu conversei com pessoas que são homossexuais, muitos deles vindos de famílias conservadoras, que não houve nenhum estímulo para a homossexualidade e eles se descobriram homossexuais com 9, 10 anos de idade. Então essa ideia de que sexualidade se estimula me parece uma grande tolice, tanto em estudos científicos quanto na experiência da gente própria, da nossa própria experiência com a sexualidade, enfim. E por fim, o único que eu acho que eu tenho mais clareza do que ela estava querendo dizer é o enfrentamento da criminalidade de poder. Embora a frase do ponto de vista do português não seja das melhores, o que ela está querendo dizer aí é que combater a corrupção no alto escalão. Essa é a linha mestra que eu sei do que ela está falando. As outras eu tenho que ficar levantando hipóteses, né? Porque, enfim, claro que eu posso usar como critério o fato de eu saber que ela é uma pessoa conservadora e tal, mas mesmo assim não dá para ter certeza, né? Enfim. Depois ela fala que está disposta a somar por um projeto de país. No fundo, o que ela está dizendo é que ela não está sendo, se ela está sendo chamada, não é para simplesmente aderir a todas as ideias do Bolsonaro, porque ela vai ter a autonomia dela. Meio que ela quis deixar claro ali. Isso também ficou evidente. E se não somos capazes de somar, não somos capazes de governar. Entendendo que é necessário, enfim, mais agregação de pessoas e tal. E ela faz um discurso tolerante que eu até gostei. Ela diz assim, as pessoas podem discordar da gente e serem honestas e querer trabalhar, e querer se unir, e enfrentar. Aí o final é que eu entendo qual é a jogada dela. E enfrentar quem precisa ser enfrentado. O que ela está querendo dizer? Bem, essa estratégia lembra muito Donald Trump. Por quê? Vou explicar para vocês. Donald Trump conseguiu uma aliança com setores dos trabalhadores industriais americanos que sempre votaram no Partido Democrata e se entendiam como pessoas de meio centro-esquerda e tal, mais ou menos. Não eram pessoas bem de esquerda. Mas o que ela está sinalizando aí? Se você é uma pessoa meio de centro-esquerda, mas você quer ir contra os poderosos, quer ir contra quem está ao poder, você pode estar com a gente também.
No fundo, ela faz uma sinalização para pessoas: você é honesto, você é trabalhador, você não concorda com tudo que a gente defende, mas você pode vir com a gente que a gente tem o mesmo inimigo. Esse é o discurso de Trump, assim, foi a estratégia de Donald Trump e ela está reproduzindo. Que é uma estratégia extremamente eficiente quando se fala de trabalhadores e classe trabalhadora perdendo as esperanças. Porque a classe trabalhadora, quando ela perde as esperanças, quando ela fica desesperada, quando ela está vendo uma decadência do país, existe uma facilidade maior para você aceitar um discurso mais autoritário, mais de bater na mesa, essas coisas assim. E, enfim, e até a total, que eu chamaria de protofascismo, né? Enfim, você pode vir, se você estiver conosco, nas linhas mestras, mesmo que tenha divergências ocasionais, reforçando essa estratégia dela que ela está tentando definir. Depois ela diz: para falar a verdade e reunir a nação, não precisamos de mais de 7 segundos. Repare que, aí o que ela está querendo dizer? É que não vão se aliar com qualquer partido para ampliar o tempo de TV, mas que tem que forjar uma aliança com a população, mesmo aquela população que não concorda com tudo com eles. Talvez ela tenha clareza de que os conservadores mais hardcore, mais intensos, não representam mais do que 35% da população brasileira. E que vai ser muito difícil ganhar uma eleição com eles. Só com eles. Para eles ganharem, eles precisam de outros setores. E aí o discurso dela já sinaliza nessa direção. E aí ela tenta também falar coisas como: não julguem se discordar de um ponto ou outro, para não ter hostilidade, porque é justamente para não evitar desagregação, né? Depois ela faz uma fala bem assim curta contra o totalitarismo, e aí eu acho que ela deveria olhar para o candidato que o partido dela indicou, porque foi o candidato dela e nenhum outro candidato que sugeriu que os ministros do Supremo fossem aumentados para 21, que ele indicasse 10, basicamente uma medida que foi feita por Hugo Chávez. E eu não vejo o PSL nem ela chamando o Hugo Chávez de grande democrata. Nem eu vou chamar o Hugo Chávez de um grande democrata. Foi uma atitude autoritária. Colocou a Venezuela num caminho rumo a um governo oligárquico autoritário. Muito autoritário. É uma medida. Eu não chegaria ao ponto de dizer que a Venezuela é uma ditadura, mas é uma medida que coloca a Venezuela nessa direção, nesse caminho. E o Bolsonaro argumentou fazer a mesmíssima coisa aqui no Brasil. Além disso, o Bolsonaro defende ditadura militar, né? E é muito elogioso de um torturador, o Ustra, né? Enfim, Bolsonaro minimizou na entrevista com Mariana Godoy a morte do Herzog, Vladimir Herzog. Então, quer dizer, quando ela fica falando contra autoritarismo e tal, ela tem que olhar no provável candidato de chapa, porque existem outras pessoas com tendências autoritárias no Brasil. O autoritarismo é um problema no Brasil, na esquerda e na direita. Sim. Mas existe algum candidato à presidência, ainda candidato, mais autoritário do que o Bolsonaro? Acho que não. Enfim, difícil imaginar alguém mais autoritário do que o Bolsonaro. A atitude dele de querer botar mais 10 ministros, querer controlar o Supremo, é basicamente de quem quer ter poder absoluto. Enfim, então não tem muita discussão, né? O filho do Bolsonaro comparou ela, o Eduardo Bolsonaro, ao Ustra. E aí ela disse que procurou entender como elogio e tal, mas que não gostou. Não se sentiu elogiada, né? E, enfim, é basicamente isso. Esse foi o discurso da Janaína Pascoal. Eu acho que tem algumas coisas para se ficar de olho nessa estratégia, porque essa estratégia de criticar o politicamente correto, a ditadura do politicamente correto, pega um elemento que é verídico, embora ele não seja tão difundido quanto a direita gostaria de fazer a gente acreditar, mas ele existe. Usar ele. Pega essa estratégia de querer falar de união e tal, para não desagregar tanto a classe trabalhadora, que é uma estratégia protofascista. Os protofascistas sempre tentaram se apoiar em setores da classe trabalhadora também. Então, nós vemos aí elementos da estratégia da Janaína Pascoal que são perigosos, sim,
podem ter um elemento de eficácia. Enquanto o Bolsonaro seja muito mais fácil de desconstruir, esse discurso dela dá para desconstruir, mas dá mais trabalho. Precisa mais do que 8 segundos. Bem mais. Enfim, então é uma coisa que a gente precisa analisar. E se ela for efetivada como a vice dele e trouxer esse discurso, aí a gente pode analisar ele em maiores detalhes e até torcer para que ela traga mais detalhes sobre o que ela está chamando ali das linhas mestras. Porque 2 das 3 linhas mestras são coisas que eu acho que todo mundo concorda, mas talvez não concorda com as implicações que ela dá a essa linha mestra. Porque o que ela entende como valorização da vida deve ser diferente do que eu entendo como valorização da vida. O que ela entende como proteção da juventude deve ser diferente do que eu entendo e do que outras pessoas entendem como proteção da juventude. Para mim, protege a juventude não criminalizando maconha, por exemplo. Porque não bota jovens usuários na prisão. Né? E na verdade o que tem que se fazer é ajudar eles para que não sejam viciados. Porque o vício no cigarro destrói o pulmão, o vício em álcool, todas as formas de vício em excesso têm danos terríveis. E o vício na maconha leva a pessoa a não querer estudar, enfim, tem problemas associados ao uso de qualquer droga, seja drogas lícitas ou ilícitas. Mas ter elas como ilícitas e aumentar tanto a nossa população prisional, sem dúvida nenhuma, não é a solução. Pelo contrário, é parte do problema. Né? Então, é isso aí que eu tinha para falar. Se você gosta do que eu faço, eu peço que você se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. E eu quero agradecer a Gabriel Mendonça, tá com Mendonca, não sei se é Mendonca ou Mendonça, mas enfim, que deu essa sugestão do vídeo da Janaína Pascoal, e para fazer uma análise eu quero agradecer a ele pela sugestão. Se você gosta do que eu faço, eu peço que você se inscreva, dê um like, compartilhe, espalhe pelos grupos de WhatsApp, Facebook, que é muito importante para mim. Valeu, gente, um abração.